Oi gente, meu nome é Yudi Kodato, eu sou um artista visual de Uberlândia, Minas Gerais. Trabalho com fotografia analógica, fotografia digital e criação de documentários e videoarte. A proposta desse vídeo é a gente conversar um pouquinho sobre processos artísticos em criação de imagens. A gente vai falar sobre produção independente, ou seja, criações cotidianas, de baixo orçamento ou experimentais. Eu vou trazer um pouco da minha experiência e compartilhar algumas imagens e recursos expressivos que eu investiguei no meu trabalho. E junto com isso vou propor algumas ideias de exercícios para vocês fotografarem ou filmarem durante a quarentena. A ideia aqui é a gente pensar na grande diversidade de maneiras de se produzir uma fotografia ou um vídeo. Mais do que uma ideia de um aprendizado linear, eu acho muito potente experimentar sempre recursos, estratégias e dispositivos variados. Então, uma primeira reflexão que eu trago é essa. Muitas vezes, mais interessante do que você se especializar e dominar completamente uma técnica, uma função ou uma estética, é você estar sempre em busca de recursos e elementos novos para contar uma história ou construir uma cena. O grande tesão, para mim, em trabalhar com fotografia e audiovisual é que a câmera é uma ferramenta para investigar o mundo. Ela me dá outras possibilidades de acessar a realidade, outros pontos de vista, outras perspectivas. Para mim tem alguma coisa mágica em uma câmera. Ela permite ver coisas que o olho nu não vê. Como essa fogueira na barriga do vagalume. A câmera amplia a visão e a imaginação humanas. Ela me permite inventar com a minha própria vida, criar memória, brincar com o tempo, deturpar os corpos. A câmera me ajuda a criar minha narrativa nesse mundo. E as imagens que eu faço são uma investigação da minha vida, da natureza e da existência. E quanto mais eu busco, mais eu descubro que são infinitas as possibilidades de se criar imagens. Então uma dica que eu daria é: experimenta de tudo. Sempre que você puder fazer alguma coisa que nunca fez, vai lá e faz. E não importa muito que câmera que você usa. Se você se acostumar a sempre fotografar ou filmar do mesmo jeito, tenta outras maneiras. E não tem problema se você não gostar, se for uma coisa que você não domina ou se você achar que ficou ruim. O importante é ampliar o repertório e produzir encontros. Você se manter sempre curioso, sempre se perguntando como você pode fazer diferente e aprender. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre produção no cotidiano, sobre cinematografia experimental, luz, movimento de câmera e filtros. Mas nunca numa ideia de que tem uma técnica superior ou um jeito certo de se fazer. Pelo contrário, todas as maneiras de se criar são válidas. E o que importa é tentar sempre. Quando a gente tenta, a gente sempre erra, mas a gente sempre descobre alguma coisa nova. E é nessas tentativas e acidentes que a gente mais aprende. É aí que está a cinematografia experimental, em ir descobrindo os caminhos e destinos à medida que a gente faz. Hoje em dia, a fotografia analógica me ensina muito sobre isso. Essa foto da lua, por exemplo, é resultado de um acidente muito comum em fotografia analógica. Eu abri a tampa da câmera e a luz do dia queimou o filme. O que era um erro e uma falha, criaram uma imagem muito especial. É como se pudéssemos ver a força gravitacional e mágica da Lua. O resultado foi diferente e muito além do que eu tinha planejado e de como eu achava que a imagem seria. Essa imagem também sofreu outro erro comum em fotografia analógica. Eu mesmo fiz a revelação das fotos, mas carreguei errado o filme na espiral e perdi algumas imagens. Essa foto é do meu pai e da minha avó. Com o meu erro, eu perdi uma parte do retrato, mas a imagem ganhou novos sentidos. Eu penso que ela é como as memórias que vão desaparecendo com o tempo. As histórias que vão sendo perdidas na cabeça da minha avó
à medida que ela envelhece. Essa mancha é outro erro de revelação, uma mancha de químicos. E aí a foto banal que eu tinha feito das montanhas com um céu nublado ganhou essa coluna negra, essa presença sombria e monstruosa, essa aparição. E aprender a se apropriar desses erros e acidentes é muito potente. Muitas vezes, as imagens retornam como presentes, diferentes do que eu havia planejado. E eu acho isso muito mais interessante do que ter um domínio completo, do que sempre reproduzir com exatidão aquilo que eu queria. O mundo não é um lugar estável e nós não temos controle total sobre nossas vidas. Os processos e imagens que eu faço buscam, de alguma maneira, expressar isso. Outra coisa muito importante é entender que cada câmera oferece recursos específicos. Não há uma única câmera melhor do que todas. No geral, as comparações entre câmeras abordam critérios técnicos, mas eles não são suficientes para dizer qual equipamento é o melhor para cada processo. Diferentes trabalhos podem pedir por diferentes câmeras. Um exemplo disso são as fotografias que eu produzi durante uma viagem à Ásia em 2010. Na época, eu usava uma câmera compacta digital, uma Cybershot, que na época era bastante popular e super barata. Um equipamento muito inferior em termos técnicos quando comparado a câmeras profissionais. Mas como a câmera era muito pequena, eu a levava no bolso para onde quer que fosse, 24 horas por dia. E a mantinha sempre ligada e sempre no modo automático. Assim, quando via algum acontecimento interessante, sacava a câmera e podia fotografar rapidamente. Inclusive, muitas vezes eu fotografava sem olhar pelo visor da câmera, fazendo os enquadramentos por instinto, por tentativa e erro. Eu não tinha tempo para regular o equipamento e não queria que as pessoas percebessem que eu estava fotografando. As imagens tinham de ser feitas ali, naquele instante, antes que a ação se desfizesse. Desse modo, eu pude transformar uma limitação do equipamento em potência criativa. Desenvolvi um processo específico que uma câmera profissional não me permitiria fazer. Se eu estivesse com uma câmera maior, provavelmente não a carregaria por todos esses momentos e jamais poderia ter criado essas imagens sem que as pessoas me percebessem. Outro exemplo é o celular. Ele oferece uma câmera incrível, porque ela está sempre no bolso e sempre ao alcance das mãos. Exige pouca ou nenhuma preparação prévia e você pode criar imagens em situações totalmente imprevisíveis da sua vida. Um instrumento maravilhoso de criação, com 1000 possibilidades de efeitos e filtros de edição. Hoje em dia, todos nós criamos registros visuais de nossas vidas. Fotografamos nossos amigos, nossa rotina, trabalho, as atividades de lazer, aquilo que comemos. E por mais banal que isso possa parecer, dar atenção para essas narrativas que criamos com o celular é muito rico. As mídias sociais se converteram em um relato, onde contamos de nossa história de vida, nossa identidade, nossos desejos e conquistas. Uma ferramenta de inventar com nossas vidas e nos comunicarmos com o outro. Então não subestime nenhuma experiência que você vive. As imagens podem surgir a qualquer momento. E também não subestima nenhum equipamento que você tem. Todos oferecem seus próprios caminhos e processos. Use e teste tudo que puder. Esses momentos de aprendizado, quando trabalhamos com algo que ainda não dominamos ou conhecemos bem, são muito potentes. Situações em que não temos o controle, em que as coisas saem diferente do planejado. Lembre que toda imagem é uma tentativa e que a perfeição não existe. As imagens, por mais calculadas que sejam, sempre possuem um certo descontrole, uma certa mágica. Elas sempre escapam dos contornos que queremos dar. Elas se transformam com o tempo. Se alimente disso e se alimente dos acidentes do percurso para chegar em lugares que você não imaginava antes. E eu vou fazer algumas propostas simples de como vocês podem experimentar a criação de imagens em casa. Para mim, fazer um exercício prático é a melhor maneira de aprender, porque a gente descobre as limitações, a gente descobre as nossas potências, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, e o que a gente está interessado em aprender.
Todas as sugestões que eu vou fazer aqui foram pensadas para o contexto da quarentena. Então a ideia é você criar em casa com o que você tiver na mão, sem ter de sair para a rua. Então o primeiro exercício que eu sugiro para vocês é aproveitar o tempo da quarentena para revisitar imagens do seu passado. Podem ser fotografias ou vídeos que você fez no ano passado, ou há muitos anos atrás, ou mesmo na sua adolescência. Mas procura rever imagens que antes você não dava bola, que você não achava que elas eram importantes, que você nunca se importou muito com elas. Talvez, nesse processo, você vai encontrar coisas que te tocam, que te movem, ou que expressam sentidos novos. E pensa sobre isso. Pensa por que em um momento aquelas imagens não significavam muito e por que elas significam agora, o que mudou e o que você pode fazer com essas imagens. O cotidiano, para mim, é a grande fonte de inspiração, de aprendizado, de encontro. Quando você cria no seu dia a dia, você não tem nenhuma pressão, nenhum prazo, nenhuma cobrança externa. Você pode fazer as coisas no seu tempo. Essa liberdade é muito importante e muito maravilhosa, porque você pode criar em cima daquilo que realmente te move. Você pode se guiar por um desejo genuíno, sem ser obrigado a trabalhar com aquilo que não te interessa. Todos os dias, coisas incríveis e maravilhosas acontecem ao nosso redor. Isso pode ser um pequeno detalhe, um olhar, uma luz que entra por alguns minutos pela janela, uma pessoa que passa na rua e vai embora. Ou pode ser um grande acontecimento da sua vida, um grande acontecimento na sociedade ou na sua cidade. Só que muitas vezes a gente está tão concentrado na nossa rotina que essas coisas passam por debaixo do nosso nariz e a gente não vê. Então é muito importante construir uma postura de atenção e sensibilidade. O grande exercício da fotografia e do audiovisual é desenvolver a capacidade de ver e sentir os espaços que a gente percorre e as pessoas que a gente encontra. Esse é um exercício básico e fundamental, mas para a vida inteira. Ele nunca se esgota e ele nunca vai deixar de te oferecer histórias, encontros, acontecimentos. Ele sempre vai te oferecer a possibilidade de criar. Um dia eu estava tomando café na sacada de casa e vi esse homem. Ele me interessou. Era a terceira vez que eu o observava sentado ali. Eu senti uma urgência, uma inquietude nele. Filmei esse vídeo sem pensar em fazer nada com as imagens. Gravei porque estava curioso sobre ele, porque queria descobrir o que ia acontecer. A partir daí, estabeleci essa observação como um exercício e acabei passando um ano filmando rotineiramente as duas ruas que passam pelo meu prédio. As pessoas, os animais, as máquinas. Registrei a vida banal, pública e cotidiana. Muitas vezes, filmava cenas que não tinham absolutamente nada de interessante, mas seguia filmando porque sabia que algo poderia acontecer, e muitas vezes acontecia. Durante aquele ano, pude observar a passagem do tempo e aprendi sobre aqueles territórios. Isso foi em 2014, e eu tinha acabado de me mudar para aquele apartamento. Me aproveitei do meu olhar de estrangeiro, de alguém que tinha acabado de chegar e não conhecia o lugar, e fui descobrindo as narrativas que surgiam por todos os lados. Esse exercício virou o meu primeiro curta, chamado Experimento Cotidiano número 1. E por um tempo, eu me perguntava se aquilo era cinema ou não. Depois, o trabalho foi selecionado pelo Festival Internacional de Cinema de Belo Horizonte e ganhou o prêmio do júri na competitiva Minas Gerais. Essa experiência me ensinou que o cinema podia ser muitas coisas, que podia ser feito com muito pouco, que o fundamental não era uma estrutura técnica perfeita, uma equipe imensa ou muita grana, mas sim perseguir as ideias com honestidade e realmente estar interessado nas pessoas e histórias. Outra dica muito importante para fotógrafos e cineastas independentes se refere à busca por locações.
Use o seu cotidiano para observar os espaços que você percorre e avaliar se eles poderiam ser úteis para suas criações. Às vezes, um lugar banal que você cruza todos os dias pode ter um fundo, uma condição de luz ou uma composição interessante. E o exercício de se apropriar desses lugares é muito rico. Esse é um trecho de um dos episódios de Multidão em Um, uma websérie que cria obras audiovisuais com artistas independentes de Uberlândia. O episódio se chama Craca e apresenta uma performance do grupo Carne Mamífera. Nós precisávamos de uma locação que transmitisse angústia e clausura com um certo aspecto de terror. E usamos esse prédio abandonado que ficava próximo da faculdade que eu fiz e que eu havia cruzado muitas vezes. E nos apropriamos dos elementos que estavam ali, sem ter de montar ou modificar nada. Então observe os lugares que você cruza com um olhar atento a possíveis locações. E mantenha uma pequena seleção de lugares interessantes em mente, pois isso irá te poupar trabalho e te oferecer pistas de como criar. Aos poucos, você irá se familiarizar com alguns lugares e retornar a eles com frequência. Mas outra dica: sempre busque por tipos diferentes de locações. Se chegar um momento em que você sente que está sempre trabalhando nos mesmos espaços, tente mudar. Muitas vezes caímos no vício de produzir sempre em um mesmo lugar, por já conhecermos suas características, mas acabamos ficando repetitivos. Evite a padronização. Ter de lidar com um lugar novo irá dar fôlego para suas imagens e te ensinar muito. Essa cena é do documentário Vagão, que realizamos através de nossa produtora, a Nós. Eu compartilhei a direção com Roberto Camargos e Alex Oliveira. Nós escolhemos o Palácio dos Ferroviários, em Araguari, como locação para parte das cenas. Nós não tínhamos nenhuma verba para a criação de objetos, figurinos ou cenários. Escolhemos esse lugar pelos elementos que haviam ali. Com exceção do colchão, tudo que vemos nessa cena foi encontrado no próprio lugar. Nós nos apropriamos desses objetos e os incluímos na narrativa. Essas lâmpadas no chão, por exemplo, são lâmpadas queimadas que haviam sido armazenadas no espaço e aguardavam um descarte correto. Essa é outra cena do mesmo filme, com Manauara Clandestina, a performer em cena. Nós fomos gravar na Ocupação do Ouvidor, em São Paulo, mas no dia combinado, o local em que havíamos planejado estava inacessível. Em vez de cancelar a captação, percorremos os outros andares e encontramos esse fundo, essa poltrona, o tecido e o telefone. Negociamos com os moradores para gravar as cenas ali e nos adaptamos ao novo espaço. No final das contas, a fronteira entre realidade e ficção é muito tênue. E muitas vezes, o exercício de criar uma narrativa está muito mais em reconfigurar os elementos que você tem disponível do que criá-los do zero. Você pode criar narrativas ficcionais a partir de acontecimentos banais e fantasiar com a vida. Você pode fotografar ou filmar uma cena completamente ordinária e deslocar ela para outro contexto, outro sentido, outra imaginação. Essa imagem, por exemplo, é a poeira voando com o vento enquanto eu varria o sótão do meu prédio. A luz do fim de tarde entrava pela portinhola e os grãos tornavam visível a maneira como o corpo do vento dançava. A câmera é um exercício de escavação e apropriação. E dentro dessas narrativas visuais, você pode desobedecer qualquer força ou propriedade física, qualquer ordenação que a sociedade ou o tempo colocam sobre nós. Tudo é verdade e tudo é mentira em uma imagem. O segundo exercício que eu proponho é que você crie 2 imagens durante a quarentena a partir do seu cotidiano e sem sair de casa. A ideia é que essas 2 imagens façam um contraste, que elas criem uma relação. Uma imagem do exterior, da vida lá fora, e uma imagem do interior, do seu dia a dia. E mais do que as imagens finais, a ideia é exercitar uma postura de observação.
Mesmo quando você olhar pela janela e parecer que nada acontece lá fora, persiste um pouco mais, dá tempo para o seu olhar. E mesmo se você está cansado da sua casa, se você já conhece tudo e parece que não tem nada de interessante ali, tenta composições novas, tenta criar narrativa a partir dos elementos, adotar outras perspectivas. E quando você encontrar essas imagens, olhe essas imagens em conjunto, não olha para elas em separado. Tenta criar uma narrativa entre as duas e tenta descobrir o que esse exercício muda na sua relação com o seu espaço e com o espaço lá fora. O exercício de criar imagens é uma prática constante de observar e buscar compreender a luz. Seja luz natural ou artificial, saber se aproveitar das fontes luminosas que você tem é fundamental. No final das contas, luz e escuridão são as matérias-primas de qualquer imagem e é preciso aprender a ver, a interpretar e a manipular as luzes que você tem disponível. Como esse vídeo foi pensado para produções independentes e criadores experimentais, em vez de discutir técnicas e manuseio de equipamentos específicos de luz, eu proponho a criação de uma prática de observação e experimentação da luz. Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que eu fiz usando luz natural ou fontes luminosas mundanas, do tipo que todo mundo tem em casa. No geral, a gente começa a estudar luz aprendendo técnicas e esquemas de iluminação pré-determinados. A luz é montada e controlada antes de se começar a produzir as fotografias ou os vídeos. Numa situação de estúdio, por exemplo, há diferentes tipos de montagem de pontos de luz que possibilitam prever com exatidão o comportamento e o resultado de cada luz. Mas eu queria propor o caminho inverso. Em vez de partir de modos pré-estabelecidos de como uma cena devia ser iluminada, eu gosto da ideia de que a câmera é uma ferramenta para perseguir e descobrir a luz. Em vez de almejar sempre uma suposta luz cinematográfica, gloriosa e perfeita, eu tenho grande prazer em experimentar com uma variedade de luzes, muitas vezes fora do meu controle, porque elas me colocam desafios e novidades. Na prática, o que existe são luzes diferentes, com distintas cores, intensidades e irradiações. O que vai determinar se uma luz é boa ou não é o seu processo e o seu objetivo. Ou seja, em vez de ensinar uma fórmula para alcançar uma determinada condição de luz, o meu interesse é aguçar a criatividade e a curiosidade de vocês para as muitas maneiras que nós temos de nos apropriarmos e transformarmos as luzes que temos disponíveis, sejam elas quais forem. Então a gente pode começar falando de luz natural. Uma pessoa pode passar uma vida inteira estudando exclusivamente luz natural. Em 2017, fiz um vídeo experimental chamado 818. O título se refere ao tempo que a luz gasta em sua viagem do Sol até alcançar a Terra, 8 minutos e 18 segundos. Passei cerca de um mês filmando essa paisagem em Cuba, sempre com a câmera na mesma posição e fazendo o mesmo enquadramento. Parte da minha ideia era investigar como a luz se comportava naquele espaço em diferentes horas, dias e condições climáticas. O trabalho experimenta com os elementos pictóricos do vídeo, criando sobreposições em que diferentes dias se misturam e criam composições irreais de luz e tempo. Nesse take, por exemplo, estamos vendo pedaços de 3 dias diferentes. O céu nublado foi recortado de um dia e o pasto verde de outro. E a vegetação com tons avermelhados no primeiro plano são de um pôr do sol de um terceiro dia. A minha ideia era usar a luz natural para criar uma espécie de pintura que as pessoas poderiam interpretar como real, mas que na verdade não era.
Mas o mais importante desse trabalho foi que eu pude gastar boa parte daquele mês observando essa paisagem e estudando sua luz. E eu acho fundamental construir essa prática de observação. Então, sempre que puder, gaste algum tempo vendo como a luz se comporta ao longo do dia, em como ela muda de força e qualidade com o passar das horas. E mais do que encontrar uma luz perfeita e pronta, o exercício de descobrir o que cada condição de luz te dá é muito importante. Não pense que o único momento bom para se fotografar é ao nascer ou ao pôr do sol. Persiga a luz quando ela estiver difusa e dura, quando estiver esbranquiçada e cálida, quando formar desenhos suaves ou cegar a tudo. Conhecer e conversar com a luz é uma jornada maravilhosa. Nesse percurso, você irá não só treinar o seu olho a perceber a luz, mas também irá aprender a interpretá-la de acordo com a sua câmera. Diferentes equipamentos irão registrar de maneiras distintas as variações de claridade e escuridão. Através da prática, você saberá avaliar cada condição de luz e transformar aquilo que os seus olhos veem em outra coisa. Essas paisagens fazem parte de uma série de fotografias noturnas que eu fiz no litoral de São Paulo. São longas exposições. Isso permite fazer uma fotografia à meia-noite se parecer com um dia luminoso, como é o caso dessa imagem. Nessas ocasiões, meus olhos enxergavam muito menos luz do que as imagens mostram. E esse é um exemplo de quando eu digo que a câmera permite transformar a luz. E em como é interessante experimentar com as luzes que existem no mundo, para além de construir e controlar esquemas de iluminação. Esse take foi iluminado com uma fogueira. É um trecho que eu não incluí na versão final de um dos meus curtas, Terron, um videoarte criado junto de Diogo Rezende. Nesse momento da gravação, buscávamos maneiras de confundir o corpo em movimento com o fogo. E para alcançar esse efeito, montamos uma fogueira no chão e o dançarino se posicionou em frente ao fogo. Eu usei uma taxa de quadros por segundo mais baixa, o que me permitiu criar esse movimento borrado. A melhor coisa de usar luz natural é que ela é gratuita, está sempre disponível e é muito flexível. Mas também há fontes luminosas muito baratas e que podem render ótimos resultados. Experimentar com as luzes que temos disponíveis, mesmo quando pensamos que elas são pobres ou feias, também é interessante. Essa foto é uma das minhas preferidas e toda a luz que vemos jorrando na areia não passa de um poste público de iluminação. Havia uma árvore entre o poste e a praia, de maneira que a luz desenhou esse vitral maravilhoso de sombras. O que aos meus olhos era uma luz fraca, se converteu em uma imagem mágica. Outro exemplo bobo. Muitas vezes, a única luz que temos conosco é a lanterna do celular. E por mais horrível que ela possa parecer, também pode render bons resultados. Essa foto foi feita com 2 lanternas de celular, em um quarto completamente escuro. E usamos a treliça de uma porta para desenhar o padrão de luzes. Essa imagem também foi feita com a lanterna de celular. Eu estava fotografando vagalumes quando encontrei essa teia de aranha. Não tinha mais nada para iluminar ela. Essa foto também foi feita com uma lanterna de 2 celulares. É uma fotografia analógica. Eu e amigos estávamos na rua e começamos a criar essas imagens por diversão, chamando conhecidos em um bar ao lado e utilizando um filtro vermelho na câmera. E se você tem um projetor disponível, também tem uma ótima ferramenta. Você pode regular sua intensidade, seu enquadramento e adicionar cores e formas através das imagens que projeta. Essas fotos foram feitas com projetores. Mesmo uma televisão pode ser uma fonte de iluminação maravilhosa. Nesse plano, com Clayton Custódio, toda a luz que vemos provém de uma TV. Por último, a maneira mais fácil e barata de experimentar com luz artificial é usando lâmpadas convencionais, como as que você tem em casa. Você pode comprar a fiação e os soquetes e criar varais de luzes,
ou espalhar as lâmpadas pelo espaço. E assim, pode experimentar com diferentes esquemas de luz e ir adicionando cada vez mais lâmpadas até alcançar o efeito que você deseja. Se aventurar por aí experimentando diferentes luzes pode ser tão interessante quanto ter um equipamento sofisticado de luz. E eu tenho duas propostas de como vocês podem experimentar com luz. A primeira seria escolher um lugar da sua casa e criar ali fotografias ou vídeos em diferentes horas do dia. Manhã, meio-dia, tarde, pôr do sol, noite. Você pode fazer qualquer tipo de imagem que você quiser, mas tenta manter alguma semelhança entre elas para você perceber como que a luz mudou e se comportou com o passar das horas. Quando você for ver elas, tenta identificar como diferentes superfícies e objetos refletem e absorvem a luz, como as cores variam, como as sombras se desenham, quais são os momentos que você mais gosta e como aproveitar essas diferentes condições de luz para criar suas imagens. E a segunda opção seria você criar um retrato, seu ou de outra pessoa, usando as luzes artificiais que você tem na sua casa. Pode ser qualquer coisa. O flash do seu celular, a luz da TV, um abajur, uma lanterna, velas. Mas a ideia é você experimentar uma luz que nunca usou antes e descobrir o que ela te oferece. A criação experimental de imagens muitas vezes se dá por processos singulares de trabalho, pelo desenvolvimento de um conceito artístico ou pela realização de interferências visuais nas imagens. E na minha pesquisa artística, eu sempre gostei muito de investigar suportes e acessórios que me permitissem distanciar as minhas imagens de uma conotação objetiva ou realista. Eu tenho um apreço muito forte por imagens que o olho nu não conseguiria produzir. Por isso, uma das ferramentas que eu uso com frequência são filtros para alterar a forma com que a luz, o espaço e as formas são representados pela câmera. Um filtro é qualquer superfície reflexiva ou semi-transparente que você posiciona entre a lente da câmera e aquilo que você filma. Um vidro manchado, uma superfície de água, um tecido semi-transparente, ou um óculos de grau, ou um espelho magnificado, por exemplo. Então essa é outra sugestão que eu trago. Busque por elementos que modificam e transformam as suas imagens. Não fica focado só no seu equipamento, em como a sua câmera registra a realidade com fidedignidade e milhares de pixels. E não deixa para interferir nas suas imagens só na pós-produção, na edição. Quando a gente enquadra uma foto ou um vídeo, a gente abstrai tudo que não é visto dentro da composição, que é o que a gente chama de fora de campo. Isso cria um território muito especial em que realidade e ficção se misturam, um momento no tempo em que as coisas se apresentam de outra forma. Um filtro é como um óculos que possibilita vermos o mundo de outra maneira. Essa é outra cena do curta Terron. Aqui fazíamos uma investigação visual de como diluir um corpo humano aos elementos da natureza. Buscávamos uma maneira de confundir carne com água. Essas imagens não possuem qualquer interferência de edição, já foram captadas assim, e foram feitas usando objetos banais que tínhamos em casa. Um dia eu estava dentro do carro em uma noite chuvosa. Eu estava debaixo de um poste que iluminava o interior do automóvel, e as gotas de chuva que caíam sobre o vidro desenhavam sombras líquidas em mim. Quando estávamos gravando o curta, me lembrei disso e tentei reproduzir o efeito posicionando uma tampa de vidro de uma mesa entre mim e Diogo, o performer em cena. Usamos uma mangueira para jorrar água no vidro e uma sombrinha para proteger a câmera. A luz da cena é da própria lâmpada da casa,
e nós usamos um papelão de um fardo de cerveja para focalizar a luz sobre seu corpo. Aqui é uma fotografia durante a tarde, momentos antes de começarmos a gravar, durante a noite. Aqui vai outro exemplo. Em Tambores do Rosário, um dos episódios de Multidão em Um, o Alex Oliveira usou um óculos de proteção de trabalho para gravar. O vídeo era sobre o Congado em Uberlândia e convidamos 14 cinegrafistas diferentes para filmar a festa ao mesmo tempo, da maneira como quisessem. O Alex grudou o óculos em frente à lente de sua câmera e conseguiu esse aspecto visual muito interessante. Mais um exemplo, também da série Multidão em Um. Esse episódio é o Star Night, com uma performance de Ricardo Alvarenga. Gravamos em uma boate da cidade que possuía retalhos de espelhos fixados nas paredes. Em vez de gravar o performer diretamente, fizemos esses takes gravando seu reflexo nos espelhos. O ângulo e o encaixe entre os vidros criou essa distorção corporal que tinha tudo a ver com o trabalho. Essa é outra fotografia especial para mim. Fotografei as escadas do metrô de São Paulo em um dia chuvoso. O vidro molhado deu uma atmosfera especial à imagem e eliminou as informações que poderia deixar aquele lugar reconhecível. Outra ferramenta que eu uso com frequência são filtros analógicos. São acessórios de vidro ou plástico que você rosqueia na sua lente e cada um irá criar uma interferência visual diferente. Há filtros que irão magnificar suas imagens, outros irão alterar os raios de luz e alguns podem multiplicar as imagens ou mesmo adicionar cores que não existem na cena. Esses filtros podem ser adquiridos na internet e podem ser utilizados tanto em câmeras analógicas quanto câmeras digitais e celulares. Mas a questão é: há muitos objetos e superfícies que podem parecer banais e precários, mas que podem render resultados interessantes. Então experimente. O quarto exercício que eu proponho é que você encontre e experimente um filtro na sua casa. Pode ser qualquer superfície que você tiver disponível. O box do banheiro, o vidro da janela, um aquário, um tecido semi-transparente ou mesmo um plástico. E aí você pode experimentar também adicionar textura nessa superfície, usando água, sabão, tinta ou vapor. Não julga as ideias antes de experimentar. Mesmo se parecer bobo, brinca com esses elementos e descobre quais imagens você consegue criar. Os movimentos de câmera são uma das ferramentas centrais de qualquer cinematografia. Eles servem para construir tensão, revelar espaços, sugerir conexões entre personagens, relacionar diferentes planos e criar o clima da obra. Os movimentos são fortemente responsáveis pelas sensações que um vídeo transmite, e uma mesma cena pode ir da angústia para a segurança, dependendo de como a câmera se move. No cinema, há vários equipamentos para possibilitar esses movimentos: tripés, gruas, dollies, steadicams, gimbals e outros. Mas em um contexto independente, muitas vezes a única ferramenta que nós temos é o nosso próprio corpo. E pensar essa relação entre corpo e câmera me interessa muito. Muitas vezes, pensamos a criação de imagens como uma atividade exclusivamente cerebral, ou sob o domínio completo da visão. Mas a verdade é que criar uma fotografia ou um vídeo é uma ação de um corpo como um todo. Então uma reflexão que eu gosto muito é: como pensar a relação entre corpo e câmera? E como a câmera permite construir uma relação entre o seu corpo e quem você filma? E como essas relações podem trazer sentidos e sensações aos vídeos que você produz? Então, em vez de discutir os movimentos clássicos da linguagem cinematográfica, eu vou compartilhar alguns exemplos de movimentações corporais e os resultados que elas geraram nas imagens.
Voltemos a Kraka, um dos episódios de Multidão em Um. Eu e Olivia Franco, do Moviola, fomos responsáveis pela fotografia do vídeo. E estabelecemos uma proposta. Quanto maior a intensidade das ações dos performers, mais iríamos tremer a câmera. Esse tremor vai intensificando a tensão do vídeo. Como resultado, a imagem é diretamente afetada pelas ações dos personagens. Não são só eles que se debatem, toda a realidade fílmica treme. Isso cria uma angústia, um desespero e uma clausura maiores. Esse trabalho também serve para pensarmos outro elemento muito importante quando temos uma câmera em mãos. É preciso entrar em relação com o que você filma, principalmente em situações que não seguem marcações específicas e que o movimento não é coreografado. É o caso desse vídeo, que registra uma performance que aconteceu uma única vez, sem ser repetida, com os performers relacionando-se livremente com o espaço. Ou seja, era necessário criar uma dança com eles. Outro exemplo de Multidão em Um é esse plano feito por Ricardo Alvarenga para o episódio Tambores do Rosário. Ele experimentou um rodopio com o próprio corpo e com a câmera. O movimento rápido e a velocidade do obturador multiplicaram as pessoas e os elementos do espaço. Nós ficamos atordoados com tudo isso. E ao final do plano, o próprio cinegrafista cambaleia, tonto pelo giro. Essas experimentações me atraem porque enfatizam a presença de um ser humano que manipula a câmera. Não é um equipamento distante da realidade e não há o desejo por uma neutralidade, por um processo que abstrai a presença humana da câmera. Fica claro que há uma subjetividade ali, que a câmera também se afeta pelo que acontece em seu entorno, que há alguém respondendo aos acontecimentos. Outra maneira de se produzir movimentos de câmera muito interessante está em aproveitar a movimentação de outros corpos, investigar como os elementos e objetos do mundo se locomovem e em como você pode adotar essas perspectivas. Durante as gravações de Terron, eu passei algum tempo buscando maneiras de fazer a câmera se mover com a água. Eu queria dar a sensação de estar imerso no mar ou em um rio, dando corpo para a correnteza. Esse take foi feito com uma câmera de esporte, uma GoPro, deslizando pelo rio. Eu consegui uma prancha de stand-up emprestada e percorri todo o rio boiando com essa prancha e segurando a câmera em sua lateral. Nesse segundo vídeo, experimentei soltar a câmera na beira do mar. Escolhi um ponto relativamente calmo e raso para não perder o equipamento e simplesmente deixei a arrebentação brincar com a câmera. Uma maneira de dar corpo às ondas, fisgadas e puxões do mar.
Essas experimentações também podem se dar utilizando outros meios de locomoção: carros, motos, trens, skates, barcos, qualquer coisa que se mova. Esse take é o episódio Entre Ventos da série Narrativas da Pá Virada, com direção de Bruna Brunu e operação de câmera por Olivia Franco. Tínhamos de filmar um percurso de bicicleta e usamos um carro, sem tripé, com a câmera na mão, para filmar o trajeto. Aqui eu estava em um parquinho de diversão com alguns amigos e experimentei fazer um plano dentro do navio pirata. Por fim, é interessante notar que alguns dos exemplos que eu dei aqui, o cinegrafista sequer podia visualizar a tela da câmera enquanto o take era gravado. É o caso do Giro de Tambores do Rosário e os takes submersos anteriores. E a mesma coisa vale para parte das fotografias que mostrei antes na Ásia. Essas situações são muito interessantes porque colocam outra perspectiva na criação de imagens em movimento. Elas abstraem a visão, o sentido predominante nas imagens, e colocam o corpo como força criadora e criativa. O quinto exercício que eu proponho é você experimentar a relação entre corpo, câmera e movimento. E você tem algumas opções para fazer isso. A primeira opção seria você experimentar movimentos corporais e as interferências que eles criam nas imagens. Você pode testar um salto, um giro, uma corrida, um mergulho. Ou então fazer uma dança enquanto transita pelos cômodos da sua casa. Mas o importante é você variar a intensidade, a velocidade e a amplitude desses movimentos e descobrir o que cada um deles te dá. Experimenta uma câmera mais estável, mas também experimenta uma trepidação maior e de um movimento mais lento até um movimento mais rápido. Descobre como o seu corpo reage e como as imagens correspondem a essa movimentação. Uma segunda opção seria criar uma fotografia ou um vídeo sem observar a tela da sua câmera. Você pode vendar os seus olhos, manter eles fechados ou simplesmente olhar para o outro lado. Mas a ideia é criar uma composição sem usar o sentido da visão, voltando a sua atenção para a disposição que o seu corpo cria na hora que você faz essa imagem. Esse é um exercício muito útil porque vai te permitir criar imagens sem ter de manter a câmera na altura dos seus olhos. E isso vai te ajudar em ocasiões futuras. A gente sempre vive uma situação em que a gente tem que erguer os braços com a câmera para fotografar uma multidão. A terceira opção seria você gravar um plano sequência com a câmera na mão de uma ação imprevisível, que você não tem controle. Pode ser o seu animal de estimação, um amigo dançando, um acontecimento lá fora, ou até mesmo alguém fazendo uma faxina em casa. Mas a ideia é que você se mantenha alguns minutos perseguindo essas ações e esses acontecimentos. Você pensar a relação entre o seu corpo, a câmera e quem você filma e em como essa relação se fortalece com a passagem do tempo. E para finalizar, eu quero agradecer muito você que assistiu esse vídeo e que acompanhou um pouco das minhas ideias e das minhas tentativas e erros em criação de imagens. Eu estou à disposição para responder qualquer dúvida, comentário ou sugestão que vocês fizerem. E se você criar alguma imagem, fotografia ou vídeo, a partir dos exercícios que eu propus, você pode me enviar elas pelo Instagram e eu vou compartilhar. Assim a gente pode conversar um pouquinho sobre como cada um está na quarentena e experimentar e aprender juntos. Logo, logo eu vou fazer uma live também para comentar as dúvidas que surgirem. Então, se você tem interesse, me segue no Instagram, que logo, logo as informações estão lá. Um abraço e a gente se vê por aí.